Bom, por último ficou as operações com as transformações lineares, né? A adição de transformações lineares. Para ter adição, é óbvio que eu tenho que ter duas transformações, né, duas parcelas. Então, a transformação um que vai do espaço vetorial V até o espaço vetorial W, e a transformação 2 também de V para W. Essas duas são transformações lineares. O que é a soma dessas transformações, T1 e T2? É a soma dessas transformações, né? Tá? É, do espaço vetorial V para o espaço vetorial W. Ou seja, vai ter um vetor que vai ser transformado na soma dessas duas. Tá? Então, eu vou ter a transformação do vetor V em 1, mais a transformação do vetor V em 2. Tá? Esse V pertence ao espaço vetorial antes da transformação. Bom, considerando que A e B são bases do vetor antes da transformação e B depois da transformação, né? Com essa lógica, então T1 mais T2 de A em B vai ser T1 de A em B mais T2 de A em B. Ou seja, vou pegar as matrizes de transformação que a gente já sabe calcular, só que agora com relação a T1, e somar com essa matriz de transformação para T2. Ok? Então, a soma é direta. Tá? No caso da multiplicação por escalar, a gente vai ter uma transformação e um escalar. Tá? Transformação normal, de um espaço vetorial para outro, a gente chama de transformação linear quando obedece aquelas duas condições. E o escalar, ele pertence ao conjunto dos números reais. A gente diz produto, né, de t pelo escalar, quando a gente pega o escalar e multiplica pela transformação. Tá? Ou seja, sempre vai ter um vetor, que é o escalar alfa, vezes a transformação desse vetor. Tá? Alfa vezes a transformação do vetor. Ok? Se eu considerar I e B bases de antes da transformação e depois da transformação, respectivamente, então a transformação de alfa em relação a A e B vai ser alfa vezes a transformação de A e B. Tá? Vamos ao terceira, terceira operação, que é a composição. Tá? Como é que seria a composição? Então, eu tenho T1, que é uma transformação de V1 até W, de V até W, T2 de W até U. Tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 espaços vetoriais. Tá? 1, 2, 3 espaços vetoriais. Tá? E os três fazendo uma transformação linear. Então, tem uma transformação do primeiro para o segundo e uma segunda transformação do segundo para o terceiro. Tá? A gente chama de aplicação, também chamada de composição, aplicação composta ou composição, de T1 com T2, e a gente representa por essa bolinha aqui. Essa aplicação, você já vira em função. Tá? Então, não é nada novo. Tá? Então, aplicação composta de T1 com T2, né? Transformação linear. Então, a gente vai passar do vetor V até o vetor W. Passando por quem? Do vetor V até o vetor U. Passando por W. Então, se eu tenho uma aplicação de V para W,
de W para U é a mesma coisa que eu fazer essa aplicação de V para U, ok? Tá? E a representação é com essa bolinha aqui do meio. Tá? É parecido com o que vocês já viram em função, aquele GOF, POG, lembra? Vocês Sim, lembram disso? De aplicação? composta. Tá. É isso aí, tá? GOF, né? POG. Bom, aí aqui sim. Se eu tenho que A, B e C são bases de V, W e U, na mesma sequência, então o T2, aplicação composta T1, né, de A a C, é a mesma coisa que pegar o T2, que é de B em C, vezes o T1, que é de A em B, tá? De A em B, tá? De B em C. É a mesma coisa que fazer esse atalho aqui, tá bom? Vamos para os exercícios que eu acho que é mais fácil vocês verem nos exercícios, né? Então vamos lá. No caso, por exemplo, de eu ter duas transformações lineares, tá? As duas têm que estar no mesmo, transitando entre os mesmos espaços vetoriais. Então, aqui eu tenho do R2 para R3, tá? Elas são definidas por lei separadamente, ó. A lei do T1 da transformação do R2 para o R3, então eu tenho primeira coordenada e segunda coordenada, antes da transformação. Vai se transformar em uma, duas, três coordenadas. Sendo que a primeira coordenada depois de transformado é a primeira coordenada diante da transformação, mais duas vezes a segunda coordenada diante da transformação. A segunda coordenada é duas vezes a primeira coordenada diante da transformação, menos a segunda coordenada diante da transformação. E a terceira coordenada é a primeira coordenada da transformação, diante da transformação, tá? Do mesmo jeito, T2, eu vou ter menos x, que é a primeira coordenada, né? Menos a primeira coordenada. A segunda coordenada é igual. E a terceira coordenada é a primeira mais a segunda diante da transformação. E aí ele pede para vocês determinarem. Em A, ele quer a soma dessas duas, tá? Em B, ele quer que vocês multipliquem 3T1 menos 2 vezes T2, tá? E em C, ele quer que vocês achem, né, a matriz canônica para demonstrar isso aqui, ó. 3T1 menos 2 vezes T2, tá? É a mesma coisa que eu pegar 3T1 menos 2 vezes T2, ok? Então vamos para a primeira. A primeira é a soma, né? É só copiar as leis de transformação e somar elas. Simples, tá? Lei de transformação aqui da T1 é essa daqui, ó. Lei de transformação da T2 é essa daqui. É só somar. Eu vou colocar aqui no meio T1 mais T2 de x e y é igual, abre parênteses, vai ficar x mais 2y menos y, vírgula. Todo mundo entendeu? Sim, menos x. Tá? Então, pega a primeira coordenada,
mais a primeira coordenada daqui. Não tem mistério nenhum. Tá? Vírgula. Agora a gente vai com a segunda coordenada, né? Segunda coordenada aqui entre uma vírgula e outra. Menos 2x, menos y, mais quem? Y. Mais y. 2x menos y mais y, vírgula. E a última, soma, qual vai ser? É x mais y. Tá? Corte aqui com vermelho. Corta x com menos x, sobra 2y. Corta y com menos y, sobra 2x. Tá? E aqui você soma x mais x, dá 2x, mais y. Ok? 2y, 2x, x mais x dá 2x, mais y. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Simples, né? É simples. Simples. Tá. Agora vamos para outro. Ele quer 3 vezes T1 menos 2 vezes T2. Ok? 3T1 é de XY, né? Menos 2T2, XY. Então, a mesma coisa que eu pegar, segundo a lei, né? Se tem um alfa aqui, eu posso tirar o alfa aqui para fora. Ok? Então, o alfa aqui é quem? 3. Então, você 3 vezes T1 menos. Quem é o alfa aqui? 2. Vezes quem? T2. Tá? A multiplicação é direta. Não tem mistério nenhum. Tá? É 3 vezes T1. A transformação de T1 está aqui, ó. A lei de transformação de T1. Tá? É x mais 2y, 2x menos y e x. É isso? O nosso exemplo? Sim. Tá? Então, o 3 vai multiplicar cada componente daqui de dentro. Ok? Então, eu tenho 3T1 menos 2T2 xy vai ser 3 vezes x, dá 3x. 3 vezes 2y, dá 6y. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Vírgula. 3 vezes 2x, 3x. 6x. Menos 3 vezes y, 2y. 3y. 3 vezes x, 3x. Ok? Daqui, eu vou deixar o menos aqui, ó. 2 vezes menos x, 2x. Menos 2x. menos 2x, vírgula. 2 vezes y, 2y. vírgula. 2 vezes x, 2x. 2 vezes Mais y, 2y. ok? Eu ainda faço uma. Eu faço mais uma coisa. Mais uma etapa. 3T1 menos 2T2 x e y. O que eu vou fazer? Eu vou somar com aquele lado do outro lado. Eu vou ter 3x mais 6y. Aqui eu tenho, ó, menos 2x. Tá? É a primeira coordenada. Como é que eu vou agregar aqui?
ficar mais Vai x, ficar mais 2x. mais 2x, ok? Aí eu passo a Professor, vírgula. Oi. aí não tem aquele negócio de o sinal negativo antes do parênteses mudar todo o sinal de quem tá dentro do parênteses, não, né? Aqui, ó, não tá mudando? Menos com menos. Vai mudar até os positivos? Claro, todo mundo. Ah, sim, sim. Tá bom. Tá, vírgula. A segunda coordenada, 6x menos 3y, né? Aí aqui, ó, menos 2y, ok? Certo? Sim. Vírgula. E o último, como fica? 3x 3x menos, né? menos 2x menos 2y. Exato. 2y. Aí, mudou, né? Então, tenho 3t1 menos 2t2 de xy, antes de transformar, né? Vai ser, olha aqui, ó. 3x mais 2x dá quanto x? 5x. 5x mais 6y, ok? Aqui eu tenho 6x Menos 5y. menos 5y, vírgula. E por último, 3x menos 4y. opa, X menos 2Y. 'Isso, 3x menos 2x dá x, né? isso. Isso mesmo. Menos 2y. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. É fácil, né? Boa. Agora, por último, mais, a mais chatinha, que é a seguinte, tá? Eu vou ter que achar a matriz de transformação, ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou ter que achar a matriz de transformação T1, multiplicar por 3, achar a matriz de transformação T2, multiplicar por menos 2, ok? Todo mundo entendeu? Certo. Como é que vocês vão achar essas matrizes de transformação? Tem que montar a matriz com os coeficientes, não é isso? Isso. Como é que vai ficar? Aqui, ó. Essa coluna do X, essa coluna do Y. Ok? Aqui na Sim. transformação, como é que fica? Aí fica Então, 1, né? 1. deixa eu montar a Primeira matriz. linha, 1, 2. Montar a primeira, tá? Certo. Aí vai botar X, o 3 já em evidência, né? isso. Tá. 2x menos y e x. Ok? Certo. Tá. Então, eu vou ter 1 para x, 2 para y. Certo? Certo. 2 para x, menos 1 para y. Tá? 1 para x, 0 para y. Ok? Segue, tudo bem? Certo. A próxima. Menos x, y. Deixa eu colocar aqui com 0, que fica mais fácil de ver, né? Aqui, ó. Mais 0y. Tudo bem? Certo. Fica mais fácil de vocês verem. Menos x mais 0y.
0x mais y. E aqui x mais y. Ok? Eu só completei. Tá? Onde não tinha y, eu coloquei 0y. Onde não tinha x, coloquei 0x. Ok? Tá. Então, ó, menos 1, 0 de y. Tá? 0 de x, 1 de y. 1 de x, 1 de y. Ok? Certo. Tá. Então, daqui a gente vai ter o seguinte. 3, transformação 1, que é essa daqui. T1, né? E aqui é o T2. Ok? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Então, ok? Aqui eu tenho T2. Tudo bem? Tá. Professora, Oi. a matriz de transformação, então, ela é só a matriz feita com os coeficientes depois que o nosso vetor passou pela transformação, não é? Isso. Então, só pega os coeficientes e monta a matriz, não é isso? Exato. Tá. Quando tem a lei de transformação, né? Sim, Quando não tem, você vai ter que fazer toda aquela soma lá com os vetores. Tá? certo. Para achar a lei de transformação, né? Isso. Passar a matriz de transformação. Certo. Mas se tu tiver a lei de transformação, aqui assim, ó, basta pegar ela direto, seus coeficientes. Tá? Uhum. Tá? Eu vou só colocar aqui. Tá? Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 são 3 6, de novo. Menos 3. 3 vezes 1 são 3, 3 vezes 0, 0. Ó, aqui tu pode fazer de duas formas. Ou tu multiplica todos por menos 2, e aí vira mais. Aqui vira mais. Ou tu deixa o sinal de menos e multiplica só por 2. Ok? Sim. É o que eu estou fazendo agora. Tá? 2 vezes menos 1, Menos 2. 2 vezes 0, 0, né? Tá? 2 vezes 1 são 2. Ok? Sim. 3 menos 2. Dá 7. Opa!
Ué, Menos por menos não é mais? sim. 3 mais Sim, 2. é isso aí. Tô dormindo Assim, ainda. 6 mais 0. Fez. 6. Mais não, 6 menos, né? É, fez. Menos 0. Dá 6. Menos 3. Menos 2. Menos. -5. Isso. 3. Menos 2. Um. 1. 0 menos 2. Menos dois. Menos 2. Ok? Fácil, né? Isso. Tá. Aí agora, ele quer operações de composição. Que as duas que a gente fez anteriormente foi adição e multiplicação por escalar, né? Multiplicação por escalar e adição, tá? A gente considera adição a subtração também é uma adição, tá? Sim. Tá. Agora vamos para a composição. Tenho S e T operadores lineares no R2 definidos com as seguintes leis de transformação, tá? Eu estou transformando, como é operador linear do R2, está transformando do R2 para o R2, ok? Aqui eu tenho do R2 para R2, ou seja, eu estou transformando duas coordenadas em outras duas coordenadas, como eu falei. Esse tipo de transformação é como se fosse o zoom da tela de vocês, né? Transformando duas em duas coordenadas, só que com tamanhos maiores, né? Aqui eu estou dobrando a coordenada x, a coordenada y permanece, tá? É como se eu estivesse esticando nesse sentido aqui, ó, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma subtração entre a primeira e a segunda coordenada aqui, ó, tá? Na segunda coordenada, ou seja, se eu estivesse diminuindo nesse sentido aqui, tá bom? Aqui ele está pedindo para determinar a composição entre S e T. É a primeira, letra A. É só lembrar. Pega as duas e escreve. Aí aqui a gente vai ter que tomar um cuidadinho, né? Uma está dentro da outra. Conseguiram entender? Sim. Tá? Então eu tenho, ó, x e menos x, que é a transformação de t, x e x menos y, x, x menos y, tá? E agora eu vou transformar do jeito de S. Como é que S fala que tem que transformar? É duas vezes a primeira e a segunda, normal. Exato. Então, duas vezes a primeira, quem é? 2x. 2x. E a segunda, como vai ficar? Só x menos y. É só x menos y, tá? Só a segunda, não fiz nada com a segunda aqui, ó. Só a primeira que eu multipliquei por 2. Ok? Fácil, né? Uhum. Tá. Façam essas outras aqui para vocês testarem. Entenderam o que é para fazer? Sim.
E aí? Como então? Foi. Foi? Foi fácil? Eu vou fazer. Fizeram tudo ou só um pouquinho? Cadê? Tá bom. Vou fazer a B. Então aqui eu vou ter composição entre T e S de X e Y. Vai ser T de S x, y. Tudo bem? Ou seja, T de S vai ser T de a transformação S de x e y é 2x, vírgula y. Ok? Então aqui eu tenho primeira coordenada, segunda coordenada. Ok? Então como é que vai ser a transformação aqui? Vai Para ficar T, 2x. eu vou repetir a primeira coordenada, né? Isso. Primeira coordenada é 2x, vírgula. E a segunda coordenada, como é que vai ser? Vai Primeira ficar 2x menos, menos y. primeira menos segunda, né? Isso. Primeira menos segunda. Ok? 2x menos y. 2x menos y. Muito bem, tá? Daqui a gente tem duas coisas. Aliás, uma coisa para tirar, né? Qual? Que a composição de T em S é diferente da composição de S em T. Ó. De S em Uhum. T deu 2x e x menos y. De T em S deu 2x menos y. Né? Então, ó, S em T é diferente de T em S. Por quê? De S em T deu 2x, x menos y, que é diferente de 2x, 2x menos y. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. A letra C. É só S, né? Aplicação de S em S. Como é que vai ficar? Vai ficar 4xy. Bora lá. O S, o S de x e y é o S do S de x e y. Ok? Então aqui eu vou ter o S de 2xy. 2x, 2x, ok?
A lei é simples. Vou pegar duas vezes a primeira coordenada. Primeira coordenada é essa daqui, né? Isso. E repetir a segunda. Duas vezes a primeira coordenada, vírgula. Repete a segunda. Ok? 4x, y, né? Isso. Fácil, né? E boa. A última composição vai ser TOT, né? T de O em T de x e y é igual à transformação de T, transformação de T. T. Isso que é transformação de T? É x, É vírgula, x menos y. isso. Olha aí. Eu repito a primeira coordenada, né? E pego a segunda coordenada, a primeira menos a segunda coordenada, ok? Como é que vai ficar? Repete a primeira, vírgula, E e vai ser primeira coordenada menos, quem é a segunda coordenada, x menos y. ok? A primeira coordenada permanece, que é x, né? Isso. Aí aqui eu vou ter x E menos sobra só isso. x, mais, menos por menos é mais, né? Isso. Só sobra y. Beleza? Sim. Duas coisinhas que a gente tira daqui. Essa transformação SOS é S ao quadrado. TOT, T ao quadrado. Ok? E tomar cuidado com essa representação, tá? Porque a ideia que a gente tem aqui é de S vezes S, né? Mas não. Pela aplicação, né, da composição, SOS aqui é S ao quadrado. Ok? Ah, sim. É uma nomenclatura, né? É uma nomenclatura. Tá Tá. bom? Tá. Aqui, ele só retornou lá na letra A e fez a, a matriz de transformação das duas, tá? Deixa eu só pegar aqui de volta a lei de transformação, que é para vocês lembrarem de como ela é. Vamos lá. S de xy é 2x e y, tá? E T de xy é x menos y. Beleza? Tá aí tudo bem, gente? Sim. Tranquilo. Aí a gente vai colocar aqui os dois sisteminhas, né? Na primeira aqui eu tenho um 2x mais 0y. Na segunda eu tenho 0x mais y. Beleza? Aqui eu tenho x mais 0y, x menos y. Ok? Certo. Montando aqui, ó, vou ter 2
e 0. Opa, perdão, daqui já é o resultado, tá? 2 e 0, 0 e 1. Beleza? Sim. Aqui eu tenho 1 e 0, 1 e menos 1. Ok? Sim. Duas vezes 1 é 2. É somado, né? Esqueceram de botar o sinalzinho de mais aqui. Não tá somado. Ué, Deixa eu só voltar aqui. A nossa. Qual foi que deu a letra A? Vocês lembram? letra A era transformação Não, o TOS, né? resultado. É. TOS era SOT. 2. Assim, SOT. Não, o SOT a senhora que fez só. Tá, SOT deu de XY. Deu 2x e x menos y. Ah, tá. Esse aqui. Tá? Ele não está nem somado, nem subtraído, nada. Ele está só na forma de aplicação, de composição mesmo, né? A composição aqui deu 2x, né? 0y, x, né? X é 1 e menos y. É isso aí. A composição deles dois, tá? Não soma, nem subtrai, é só a composição entre eles dois, Certo. ok? Então é isso aí. Tá? É bom até acontecer isso aqui para a gente não esquecer que isso aqui, composição é diferente, né? De soma e multiplicação por escalar, ok? Certo. Realmente dá diferente. Tá. A gente pode fazer também dessa daqui, ó, da de B. Como é que ficaria a de B? Deixa eu fazer aqui o sisteminha, tá? A transformação de B dá esse sistema aqui, ó. 2x mais 0y. E aqui eu tenho 2x menos y. Beleza? Tá. Daqui eu vou só escrever as outras duas. Duas transformações é T, que é isso aqui, e S, que é essa daqui, ó. Então, de T em S. A gente vai ter transformação de T é 1, 0, 1 e menos 1. Transformação de S é 2, 0, 0 e 1. Ok? Como resultado, isso aqui vai dar o quê? 2, 0, 2 e menos 1. Ok? Certo. Tá?
2, 0, 2 e menos 1. Uhum. 2 e menos 1. Ok? Beleza, né? Sim. Tá bom. A gente vê que isso aqui realmente é diferente desse daqui, né? Agora vamos para as transformações lineares planas. Tá. O que a gente vai ver daqui para frente é como graficamente isso vai acontecer, tá? Como graficamente no plano, tá? Isso vai acontecer. Porque no espaço, na realidade, o que a gente enxerga no espaço não é o espaço em si uma projeção do espaço no plano, não é isso? Tá? Eu não tenho como daqui de casa mostrar para vocês alguma coisa do espaço. Eu posso filmar alguma coisa espacial, mas no final essa filmagem vai ser transformada em 2 dimensões. Concordam comigo? Sim. Então vamos nos ater às transformações do plano, tá? Transformações lineares do plano. E vai ser como essas transformações vão ser graficamente, tá? Aí eu tenho várias formas, né? Então aqui eu tenho transformações do R2 para o R2, né? De R2 em R2. Então, começando pela reflexão. Reflexão é como eu falei para vocês já uma vez, é como se vocês estivessem colocando um espelho, tá? Ele vai refletir para vocês, né? Ou ele vai refletir de forma continuada, tá? Ele vai refletir. Então, a reflexão em torno do eixo X, por exemplo, ela leva cada ponto X e Y para sua imagem, que é X menos Y. Como assim, professora? Assim, ó. Vamos imaginar. Ah, eu esqueci que eu botei de branco. Perdão. Tá? Vamos imaginar aqui o plano cartesiano. Tá? Esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Tudo bem até aí, né? Sim. Se eu colocar um espelho bem aqui no eixo X, né? Tá? O que vai acontecer? Tudo que tiver aqui vai refletir para cá. Concordam comigo? Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou colocar este fulaninho aqui, tá? Aí eu botei um espelho bem aqui no eixo X, tá? O que vai acontecer com esse fulaninho aqui? Ele vai refletir Em para embaixo. cá, né? Sim. Com Y negativo. Tá? Então aqui eu teria um X positivo e um Y positivo, tá? Mas aqui eu tenho um X positivo e um Y negativo, tá? Essa aqui é chamada de simétrica em relação ao eixo X, que é como se eu colocasse um espelho, tá? E ele refletisse para cá. Beleza? Certo. Tá. Opa. Tá aqui o bonitinho. Então, eu estou transformando do R2 para o R2. Eu só estou tirando, como está refletindo em relação ao eixo X, eu estou tirando o eixo Y, que era positivo, ele vai ficar negativo,
Então, tá aqui, vai ser transformado nisso aqui, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Daí a gente precisa saber quem é a matriz canônica. Como assim, professora? É aquela matriz que vai fazer a transformação, tá? No caso aqui, era x e y, né? E passou a ser x e menos y, ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Agora vamos lá. A matriz de transformação vai ser a seguinte, ó. Vai ser 1 e 0, 0 e 1. Por quê? Tá? Se eu estou transformando x e y, essa matriz, quando eu multiplicar por x e y, vai dar justamente o x e o menos y. Tá? Porque daí eu vou ter 1 vezes x dá 1x, né? Mais 0 Mais vezes 0. y, ok? Sim. 0 vezes x mais menos 1 vezes y. Daí, olha, vou ter x, tá? E menos y. Beleza? Beleza. Aí muitos me perguntam, professora, mas por que que aqui não é 1, né? Porque, sei lá, eu estaria tirando de 1 em 1 e passando de 1 para menos 1, né? Só que vocês têm que lembrar que essa matriz ela tem que multiplicar o x e y, né? Para poder transformar esse x e y aqui em x e menos y, tá? E ela realmente transforma. Quando eu multiplico x e y pela matriz, ela transforma em x e menos y, ok? Tá? Eu acho que não ficou difícil de vocês entenderem que quando eu quero transformar, principalmente nesses casos aqui, eu vou ter que zerar alguns elementos, né? De uma certa diagonal, ok? Sim. Vamos ver que diagonal que a gente vai zerar nesse caso de reflexão. Vamos para o nosso segundo caso. Reflexão em torno do eixo y, tá? Então, é dado o eixo x e y, aqui é a origem, o zerinho, era x, y, e passou um espelho aqui, ó, vai refletir para o outro lado, ok? Como eu reflito do outro lado, tá para cá, vai refletir para cá. O x, o y vai continuar positivo, porque está acima do zero. Concordam comigo? Sim. Quem é que vai ficar negativo aqui? É Só o só X. só o x, vai passar para o lado negativo, né? Então, eu vou transformar x e y em menos x e y, ok? Como é que vai ser a matriz de transformação aqui? Vocês têm ideia de como vai ser? Vai ser quase que nem aquela de cima. Quase que nem a de cima, né? E como é que vai ser, então? Agora, os Vamos zeros, tentar aqui. os zeros vão continuar, só que o menos um vai estar na ponta esquerda superior. Isso. Os zeros vão continuar e esse aqui vai ser 1, ok? Sim. Vamos ver se dá certo. E vai ficar menos 1 vezes x Menos X. mais 0 vezes y, ok? Certo. 0 vezes x mais 1 vezes y. Beleza? Beleza. Então, vou ter menos x e y. Olha que maravilha. Eu realmente transformei, né? X Sim. e y em menos x e y. Certo? Vamos ver se a gente acertou. Tá aí, ó. Só reescrevi que é pra gente, tá? Sim. Menos 1 e 0. Ou seja, a diagonal secundária permaneceu em 0 e 0, tá? Então, das duas que a gente fez, dá pra gente fazer o seguinte, olha. Quando a gente quiser
quando a gente quiser fazer essa reflexão, né? Então, basta zerar a diagonal principal, beleza? Certo. E aí eu vou ver quem vai ser os números, para onde é que eu vou direcionar esse espelho, né? Então, esses números aqui, ó, vão ser positivos e negativos conforme a posição do espelho, ok? A Certo. posição da reflexão. Tá, agora vamos fazer aqui uma reflexão em relação à origem, tá? O espelho aqui foi colocado assim, ó. Tá? Então, tudo que está para cá vai espelhar para cá. Eu vou ter um espelhamento do primeiro para o terceiro quadrante. E se eu colocar assim, se eu colocar assim, né? Eu vou ter um espelhamento do segundo quadrante para o quarto quadrante, beleza? Certo. Então, aqui eu estou transformando x e y, que é positivo, em menos x e menos y, tá? Não é difícil imaginar como é que é a matriz de transformação aqui. Como é que ela vai ser? Ela vai ser -1, 0 nas diagonais e -1. Exatamente. Quando eu multiplicar isso aqui por x e y, eu vou ter menos x, né? Menos 1 vezes Isso. x. E 0 vezes y. 0 vezes y. 0 vezes x. Mais menos 1 vezes y. Que vai dar menos Menos x x. e menos y. Beleza? Sim. Fácil, né? De boa. Boa. Tá? Tá aqui, ó. Beleza? Sim. Isso aqui nada mais é do que a gente já fez, tá? Aqui uma reflexão em torno da reta XY. Tá? Então, passei uma reta XY pela origem, tá? E aí eu estou refletindo como se eu tivesse botado o espelho aqui nessa diagonal, tá? E aí eu vou refletir x e y para yx, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, professor? Olha, aqui quem é maior? É o x, que está mais largo, né? Aham. Tá? Aqui, quando eu refletir, quem é que vai estar maior? O y. O y vai estar mais largo, né? O x vai ficar menor. Então, eles vão inverter de posição, tá? Aí essa E largura, aí, tipo, nesse caso... é a Oi? mesma, né? Não é Oi? tipo essa largura, tipo, do x é mesmo em modo do y, né? O Não, tamanho. o x tem largura diferente. Mas então por que que é reflexão? Ah, tá. Tu tá falando isso aqui, né? Sim. Ah, tá. Essa linha aqui, o coeficiente angular é 45 graus. Por isso que y é igual a x, tá? Certo. Então, a reflexão vai ser em função disso aqui, ó. O Certo. que que vai mudar aqui? Quem vai ser a diagonal principal, nesse caso, vai ser... Quem vai ser zero vai ser a diagonal principal, tá? Então, reflexões em torno da reta, quando y é igual a x, elas vão trocar de posição, tá? O y vai ficar no lugar do x e o x vai ficar no lugar do y. Por elas trocarem de posição, ao invés de zerar a diagonal secundária, eu vou zerar a diagonal principal. Beleza? Beleza. Realmente, se eu multiplicar aqui, vai ficar 0x, vai ficar y. Então, aqui vai ficar y. E a segunda vai ficar x. 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Ok? Certo. Tá. Do mesmo jeito, se eu quiser fazer uma reflexão em torno da reta y igual a menos x. Ok? Como é que vai ficar? Só estou trocando aqui, ó. O que era positivo, né?
Agora vai ficar um negativo, no caso, em relação a x, né? Tudo bem? Certo. Tá. Se eu fizer isso aqui no quarto quadrante, essa transformação, então eu vou transformar x e y positivo para menos y e menos x, ok? Porque foi feito no quarto quadrante. Mas eu poderia fazer também no segundo quadrante, tá? Do mesmo jeito aquela lá, a primeira. Como foi feita no primeiro quadrante, todos os valores foram positivos. Mas eu poderia também fazer aqui no terceiro quadrante. Aí os valores seriam negativos, beleza? Certo. Tá. Nesse caso aqui, ó, permanece quase a mesma coisa lá do primeiro. A única coisa que vai mudar é que x e y vão ser negativos. Permanece diagonal principal sendo zero, ok? Realmente, se eu multiplicar aqui, eu vou ter menos y e menos x, beleza? Certo. Agora vamos para as dilatações e contrações. Isso que eu estou fazendo é uma dilatação. Eu estou aumentando de tamanho, né? O que Sim. seria a contração? Aí diminuir. Exato. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma dilatação. Como é que a dilatação vai ocorrer? Vai ser uma transformação linear do mesmo, né? Do plano para o plano, tá? Só que eu vou multiplicar pelo escalar. Então, por exemplo, um zoom de 200% vai ser duas vezes o tamanho original, tá? Então, vai ser o escalar vai ser 2. 300%, três vezes o original, né? Ok? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem o vetor, tá? E o vetor transformado, ele é dilatado do vetor original, ou seja, ele é maior, tá? Primeiro, a gente está olhando a dilatação na direção do vetor, tá? Do mesmo jeito que acontece a dilatação, pode haver a contração também, tá? Então, ele estava dilatado, transformou, e ele pode contrair de volta, ok? Então, aqui eu vou ter aqui eu vou ter o alfa, que está dizendo quanto vai dilatar, né? No caso, alfa x e alfa y, tá? Então, alfa, vou ter uma matriz de transformação que tenha alfa e a diagonal secundária vai ser zero, vou ter zero. Beleza? Certo. Daí a gente tem duas condições, aliás, três, né? Duas observações aqui para fazer. Se o módulo de A for maior que zero, tá? Então, for maior que 1, perdão, então esse vetor dilata. Tá? Se esse módulo de A for menor que 1, então ele vai contrair. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver meio, meio é menor que 1, né? Sim. Então, eu vou contrair na metade. Tá? Metade. Então, eu vou diminuir aqui, ó, 50% do zoom, ok? Tá? Do mesmo jeito, todas as frações de 1, ok? Meio, um terço, por aí vai. Vão acontecer essa contração. Terceira coisa, se alfa for igual a 1, então a transformação vai ser uma transformação em identidade, porque está transformando na mesma coisa. Nem está dilatando, nem está contraindo, ok? Certo. Se alfa for menor que zero, então o que vai acontecer com o vetor? Ele vai trocar o sentido. Tá? Então, por exemplo, se o vetor aqui está em 1 e 1, tá? Se eu pegar e multiplicar por menos 1, o que vai acontecer com o sentido? Ele Vai fica vir aqui para o oposto. terceiro quadrante. Vai trocar o sentido. Tá? Nossa. Tá. Aí, como eu falei, a transformação de meio, né?
É um exemplo de contração, tá? Bom, daqui na letra B, estou falando de dilatação e contração na direção do eixo X, tá? O que vai acontecer se for na direção do eixo X? Só quem vai ser afetado vai ser o X. Tá? O Y vai permanecer no mesmo tamanhinho, ok? Tá, então aqui ele deu 3 exemplos. Eu tenho um vetor que é meio de X e Y. Tá? E aqui, ó, o vetor original, vamos considerar o vetor original X e Y, tá? Daí eu contraí aqui só o X. Então ficou meio X. O Y permaneceu o mesmo, tá? E eu posso dobrar aqui, ó. Dobrando X, o que vai acontecer com o vetor? Tá? Vai ser esticado, né? 2x e Y. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Contração da direção do eixo X. Tá? Ou seja, só quem vai entrar aqui no lugar do 1 é esse alfa do início aqui, ó. Tá? Esse outro permanece 1, porque eu vou ter alfa X e Y, ok? Daqui acontece duas coisas, tá? Se alfa for maior que 1, então vai dilatar. Se alfa for menor que 1, ó, no caso meio, o que vai acontecer? Vai contrair o vetor, tá? Maior que 1, no caso 2, dilatou, tá? Menor que 1, no nosso caso meio, contraiu, ok? Sim. Tá? Essa transformação é também chamada de dilatação ou contração na direção ao x, tá? Ou horizontal. Tá? Vamos ver a dilatação ou contração em direção ao eixo y. Tá? É a mesma coisa que aconteceu em x. Nesse caso aqui, quem permanece constante é o x. No caso anterior, quem permaneceu constante foi o y. Tá? E aí a gente tem 3 vetores aqui. O vetor original, que é x e y, o vetor dobrado em y, tá? E o vetor de meio de y, ok? O x permanecendo o mesmo. Tá? E aí a gente vê o seguinte, o alfa, tá? Eu tenho meio, uma contração, 2 vezes uma dilatação, beleza? Nosso caso aqui para alfa maior que zero, ou seja, a gente está no primeiro quadrante, não mudou. Se a gente fizesse, por exemplo, o alfa igual a zero, o que ia mudar aqui? Eu ia ter uma baixa aqui para cima do eixo, né? Sim. E aí Vai ficar só eu o ia X. ter valor para x, mas não ia ter valor para y. Ok? Essa baixa em cima do eixo a gente chama de projeção ortogonal, tá? É justamente isso aqui, ó. Tá? O vetor, você zera, no caso aqui a gente está zerando o y, você está projetando em cima do eixo. Essa Uhum. projeção a gente chama de projeção ortogonal, ok? Se alfa for zero, no caso B, né? A transformação seria uma projeção ortogonal do plano sobre o eixo y, tá? A gente faria isso aqui, beleza? Como é que vai ser essa matriz de transformação? Perdão. Como é que seria a matriz de transformação aqui?
Bom, para zerar o Y teria que ser. Acho que teria só um e três zeros, né? Exatamente. Só um de x, né? Isso. Exato. Pegou aí o sentido da coisa, né? Uhum. Tá, vamos lá. Cisalhamento. Vocês estão enxergando direitinho aí? Estamos vendo. Cisalhamento na direção do eixo X. O cisalhamento, e aí é importante que vocês entendam o cisalhamento para vocês aplicarem quando chegar a vez de vocês lá em mecânica dos sólidos, tá? Cisalhamento, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte condição, tá? Eu tenho aqui uma folha de papel. Beleza? Aí daqui eu vou fazer uma força nesse sentido e daqui eu vou fazer uma força nesse sentido, tá? O que que vai acontecer aqui? Uma força para cá, como se fosse uma tesoura. Tá? Essa tesoura ela vai cisalhar isso aqui. Quando ela cisalha isso aqui, é como se eu tivesse uma cunha entrando dentro do meu papel, ok? Essa cunha, ela vai fazer com que isso aqui cisale nesse ângulo da cunha aqui, ó, tá? Então, o que era bonitinho, perfeito assim, vai ser cisalhado ou cortado dessa forma. Concordam comigo? Certo. Tá? Deixa eu voltar bem aqui. Ei, professora, essas forças que a senhora desenhou, elas não estão, tipo, uma é exatamente em cima da outra, né? Tipo, tá uma mais para esquerda e outra mais para direita? É Ou igual não? acontece com uma tesoura, né? Ah, sim. A tesoura, né? Assim, ó. Tá? Uhum. É tanto quando a tesoura fica cega. Ela fica cega quando isso aqui é cortado, tá? E aí elas se juntam aqui. Vocês estão entendendo, né? Elas batem uma de frente com a outra e ela não consegue cortar, Uhum. né? Sim. Para ela cortar, o que que acontece? Ela tem que estar bem afiada. O que que é afiar? Fazer com que essa cunha aqui seja bem Diminui a área. isso. Aí o que que vai acontecer quando ela afia, tá? Ela pode até bater de frente, mas aí ela vai escorregar para um dos lados, ok? O Certo. cisalhamento vai acontecer, o corte, né? Cisalhamento é corte, ok? Certo. Essa força que vocês vão ver lá em mecânica dos sólidos é a força cortante, tá? E o que era dessa forma aqui, ó, retinha, quando ele entrar essa cunha aqui, ele vai descer para cá, ó. Tava retinho aqui. Quando a cunha entrar aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai cisalhar. Beleza? Beleza. Vai ver esse corte. Tá. É isso aqui, ó. Tava retinho. Entrou uma cunha aqui, ó. E o que que aconteceu com o plano? Aí ele ficou Ele tombado. deforma, né? Como se É, ele tivesse tombado. Não é isso? isso. Tá? Era um retângulo e virou um paralelogramo agora. O ângulo tá diferente, ó. É isso aqui que eu tentei passar para vocês. Entenderam, né? Sim. Qual é a lei de transformação disso aí? Olha, a lei de transformação vai ser a seguinte. Tá? Eu estou transformando o x e y, normalzinho como era, em x mais alfa y, tá? Ou seja, vai ter esse alfa que vai ser a inclinação aqui, ó, da minha cunha que entrou e deformou esse retângulo, tá? Y, ok? Certo. Então agora eu vou ter essa essa inclinaçãozinha aqui para tratar, tá bom? Então, o que que é o efeito de cisalhamento? É transformar o retângulo no paralelogramo que vocês estão vendo aqui, tá?
Eles têm a mesma base e a mesma altura. Vai tombar, mas a altura vai permanecer a mesma. Mesma coisa que acontece aqui. A espessura do papel, ela não vai mudar por causa de eu estar cortando com a tesoura. Concordam comigo? Sim. Tá? Então, eles têm a mesma base e a mesma altura. A gente tem que observar, por esse cisalhamento, cada ponto de x e y se desloca paralelamente no eixo x, tá? Até chegar na posição x mais alfa y e y, tá? Com exceção dos pontos que estão no próprio eixo, ok? No eixo x. Aí, por que eles permanecem? Porque o y de lá é zero. Então, o que acontecer daqui para cima, ó, não vai afetar esses pontos que estão em cima do eixo. Esse cisalhamento que a gente fez aqui é um cisalhamento horizontal de fator alfa. Tá? Ele é chamado assim. Agora a gente vai fazer um cisalhamento na direção do y. Tá? Vocês conseguem imaginar como é que vai ficar? É um retângulo do mesmo jeito, tá? Só que ele vai tombar para onde? Ao invés dele tombar em cima do eixo x, ele vai tombar em cima do eixo y. Ok? Certo. Como assim, professora? Ele não botou aqui, só ficando. Pô. Mas deu para entender como é, né? Ah, sim. Certo. Ok? Aí você vai ter isso daqui, ó. A cunha para fazer essa inclinação aqui no nosso papel, ela está entrando aqui pelo eixo X, ao X. invés de entrar no eixo Y. Ok? Sim. Aí aqui quem vai mudar na realidade é só o eixo Y. Vai ser Y mais alfa X. Igual aconteceu lá no eixo X. X mais alfa Y. Ok? Certo. A matriz canônica desse cisalhamento aqui é 1, 0, alfa 1. Tá? Só mudou a posição do alfa. Ó. O alfa estava aqui em cima. Tá? E agora ele passou aqui para baixo. Beleza? E quando você multiplicar aqui, vai ter x mais alfa y. E quando você multiplicar aqui, você vai ter Y mais alfa X. y mais alfa x. Exatamente. Bom, nossa terceira coisa a se fazer com essas matrizes é a rotação. Aí a rotação, é óbvio que se eu tiver que rotacionar alguma coisa, eu vou tirar de um ângulo, no coeficiente angular, e vou colocar em outro. Tá? E daí vocês vão ter que usar, é claro, o cosseno e o seno desses ângulos. Né? Para mexer com ângulo, a gente tem que ter trigonometria, correto? Sim. Então, a rotação do plano em torno da origem, tá? Vai ser toda essa daqui, ó. Nesse caso, ele pegou só o primeiro quadrante, tá bom? Pode ser primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Cada ponto descreve um ângulo alfa. Determina uma transformação linear T de θ. Tá? O ângulo é θ. Tá? Eu falei alfa, mas é θ. Perdão. Estou com o alfa do outro lá na cabeça. Tá? A matriz canônica vai ser o seguinte. Cosseno de θ menos seno θ, seno θ e cosseno de θ. Tá? Como assim, professor? Olha, vamos imaginar o seguinte. Tá? Lembra que a projeção do vetor no eixo x, dentro de uma circunferência trigonométrica, é chamada de cosseno. Tá? Essa projeção no eixo y é chamada de seno. Sim. Tá bom? Sim. Então, lembra disso. Daí aqui eu tenho o seguinte, olha, daqui eu tenho o vetor 1 e 0, aqui eu tenho o vetor 0 e 1, ok? Tá? Aqui eu tenho V
E aqui eu tenho a transformação t, θ, tá bom? Tudo bem até aí, né? Sim. Tá. Daí a gente vai ter os vetores. Vai ser 1, 0. Esse aqui, ó, é 2, vai ser 0, 1. Tá? Transformação de E1 em relação a alfa. Olha, E1 estava aqui. Quando eu uso a transformação desse vetor, ele vem aqui um pouquinho mais para cima, tá? Com relação a θ, né? Perdão, o ângulo é θ, tá? Então, ele vai subir nesse ângulo, tá? Vamos imaginar que esse ângulo aqui, dá um exemplo, de 25 graus, tá? Então, ele vai subir aqui 25 graus. O que vai mudar aqui? Vai mudar essa projeção, que antigamente era tudo isso, agora é só isso aqui, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, é 2. Quando eu colocar θ, tá? Ele vai rotacionar esse ângulo θ aqui, tá? E aí a projeção, que antigamente era tudo isso aqui, agora passa a ser só isso aqui, né? Em relação ao eixo Y. Sim. Em relação ao eixo X, vem para cá, ó. Era em 0, vem para cá. Ok? Tá. Como é que vai ser aqui a transformação de E1, tá? Vamos ver aqui. E1, tá? Então, eu vou ter cosseno de θ e seno de θ. Concordam comigo? Aham. Tá. Transformação do E2, eu vou ter aqui, ó, menos seno de θ, cosseno de θ, ok? Certo. As transformações vão ficar da seguinte forma, tá? Cosseno é 1, isso aqui é a mesma coisa que já estava aqui, ó. Tá? Transformação de E1 é cosseno, seno, transformação de E2 é menos seno, cosseno, beleza? Certo. E aí eu vou ter menos seno porque eu tô lá na posição X, né? Eu ia perguntar isso agora, tipo, não é por causa do negócio trigonométrico, né? É porque o X ali tá negativo, ali atrás, né? Isso. X Tá, está negativo, tá tá? bom. Aí tem meio que uma inversão de papel aqui, né? Porque você Uhum, passou para o outro lado, tá? Isso aqui, essa inversão de papel aqui, ela foi descrita lá anteriormente, né? Quando você uhum. troca, né? Aí você Sim, troca a posição, no lugar do X vem o Y. A gente sim, está sim. fazendo isso, a troca, tá? Tá. Então, ó, cosseno, seno, tá aqui, cosseno, seno, e menos seno, cosseno. Tudo bem? Certo. Então, a transformação de E1 vai ser cosseno de E1, seno de E2, tá? Transformação de E2 vai ser menos seno E1, cosseno de E2, tá? E aí, isso aqui vai ser os coeficientes da nossa matriz, ó. Cosseno menos seno, para E1, né? E seno, cosseno, ok? Certo. Tá. Aí, por exemplo, ele dá um exemplo aqui de uma rotação com ângulo θ, em que esse ângulo θ está compreendido entre 0 e 2π, tá? 0 e 2π, vocês já sabem, né? Qual é essa rotação? Sim. Qual é? No sentido anti-horário. Não precisa ter sentido. Ué, Aqui, mas ó, aí, a mas aí quer saber rotação o que quê? vai de 0 até 2π vai voltar para cá, ok? Sim, Não precisa ter sentido. Poderia ser 2π a 0, mas aqui ele botou um sentido para ter uma ordem, tudo bem? certo. De 0 a 2π. Então, vai daqui até o mesmo lugar, tá? Vou pegar a circunferência inteira.
os 360 graus, tá? Isso. O θ está aqui entre eles dois. E é uma matriz canônica de transformação entre o R2 e o R2, tá? Olha lá a lei de transformação. X cosseno θ menos Y seno θ, vírgula. X seno θ mais Y cosseno θ. Beleza? Sim. Aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, eu quero transformar o vetor 4 e 2, né? Com uma rotação de θ de meio, né? Que é π sobre 2. O que eu tenho que fazer? Submeter o 4 e 2, tá? Com essa transformação. E no lugar do θ, a gente vai colocar quem? Meio. Esses dois. É só isso, tá? E aí, ó, no lugar de cosseno θ, eu vou ter cosseno de π sobre 2, né? Isso. No lugar de menos seno, vai ser menos seno de π sobre 2. Π sobre 2, π sobre 2, ok? E multiplica por 4 e 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? Zero. É zero, né? Aí, daqui, vocês vão ter que lembrar, lá na trigonometria, que isso aqui está partido em quadrante. Ok? Tá? E aí a gente tem a posição 0, π sobre 2, π, né? 3π sobre 2, 2π. Ok? Vocês Sim. lembram das posições? Sim. Tá. Então, olha lá. Cosseno de π sobre 2 é nessa posição aqui, ó. Ele é zero. Ok? Deixa eu botar aqui que é para vocês lembrarem. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Beleza? Sim. E 2π. E 2π. Perdão. Tá bom? Ah, esse programa é bom, só tem um probleminha. Só uma coisinha básica. Quando a gente quer selecionar uma coisa específica, ele não vai. Então, aqui eu tenho 0 e 2π. Esse ponto aqui, tá? Então, a gente vai tirar daqui agora. 4 e 2 vai virar essa matriz, duas linhas e uma coluna, tá? Cosseno de π sobre 2, aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 é zero, tá? Menos seno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. É 1. Então, menos 1, né? Isso. Seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Multiplicando isso aqui, vocês vão chegar 0 vezes 4, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá? 1 vezes 4 é 4, 0 vezes 2 são 0. Então, fica 4. Beleza? Sim. Ou seja, você está rotacionando lá. Era 4. Tinha 4 de x e 2 de y. Veio para cá em menos 2 de x e 4 de y. Ok? Rotacionou esse ângulo aqui, que é π sobre 2. Esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Beleza? Certo. Pessoal, Não. não? Deixa eu fazer logo a chamada, que daí a gente não perde tempo.
Ó, amanhã eu vou marcar aula extra lá no Siga. E quem quiser assistir, eu vou mandar o link lá no Siga também, tá? Não é obrigatório assistir, tá? É só para a gente cumprir a ementa, beleza? Que horas vai ser, professora? Oi, às 14. Gisele, tu vai gravar a aula ou não? Vou gravar. Vou gravar não, vocês vão gravar, né? Que eu tô sem computador. Álgebra linear. A Alessandra tá aí? Alex, Presente, professora. Alice, Presente. Antônio, Brena, Carlos Alexandre, Presente. Caroline, Presente. Caroline, Presente. Damaris, Davi, Diogo Matheus. Diogo tá aí, gente? Não. Eduardo, Eliezo, Presente. Fernando. Fernando tá aí, gente? Tá. Tá. Gabriel. Gabriel. Gilmar. Guilherme da Silva Araújo. Presente. Guilherme Silva Rodrigues. Endeberg. Igor. Jefferson. Presente. João Vitor. Josiel. Laura. Leonardo. Luciano. Presente, professora. Luciano? Presente. Tá. Luiz Miguel. Marcelo Henrique. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Matheus Cavalcante. Matheus Diego. Presente. Matheus Diego. Presente. Matheus Pires. Matheus Silva. Pedro. Thomas. Vitor. Presente. Vitória Beatriz. Presente. Vitória Samelini. Presente. O Elisama. Presente. William. Ok. Bom, tem vários problemas resolvidos, tá? Muitos. Aqui a gente tem as transformações lineares no espaço, tem as reflexões no espaço, aí vocês vão ver que as matrizes mudaram, agora ao invés de ser 2 por 2, elas são 3 por 3, mas o sistema, digamos assim, a lógica é a mesma, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nisso aqui. Tem as rotações também, agora em 3 dimensões, tá? Mas eu não sei se vocês perceberam, mas na rotação, apesar da gente estar em 3 dimensões, tá?
É como se você estivesse rotacionando no plano. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui não é um plano, tá? Isso aqui vai mudar conforme o plano de corte, tá? Pode ser assim. No nosso caso aqui, a gente tem um plano XY, tá? Essa rotação aconteceu no plano XY, mas poderia acontecer que no plano XZ, poderia acontecer no plano ZY, tá? E aí, o que ia acontecer com a matriz? A matriz ia ser a mesma de rotação. Ela só ia mudar de posição aqui dentro da minha matriz 3,3, ok? Daí vocês vão ver isso, né? Tem um monte de problema resolvido, problema proposto. Tá? E problema proposto tem vários. Eu resolvi cortar porque eu vi que vocês não olham a apostila, não sei por quê, por medo. Tem muito problema proposto aqui. E aqui tem as respostas, tá? Tudo bem, pessoal? Certo. Tá, então, por hoje, é só. Daqui a pouco eu vou colocar lá. Eu tô com um probleminha na internet, mas eu vou resolver isso hoje ainda, tá bom? Beleza. Tchau, tchau para vocês. Valeu. Quem tá gravando? Sou eu vou interromper. Isso, interrompe, porque senão não vai, tá? Interrompe logo que aí a gente garante.